Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Uma parceria da Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, com a Faculdade de Direito da FUMESC, assuntos bem interessantes. Esse quadro tem uma grande audiência desde o ano passado, pessoas que acompanham, participam, ouvintes aqui pelas redes sociais, fazem sugestões e acompanham os temas debatidos aqui ao vivo através dos professores da FUMESC. Hoje conosco, gentilmente, aqui no estúdio, professor Juliano do Lago, também é delegado de polícia, está aqui, claro, representando a FUMESC, também é professor da faculdade, vai falar desse tema, vai falar um pouquinho para a gente sobre violência doméstica. Juliano, prazer tê-lo conosco aqui, muito bom dia. Bom dia, Erivelto, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é meu, mais uma vez, comparecer aqui nessa casa. Já para falar desse assunto, Juliano, professor Juliano, já começo perguntando, não tem como não tocar nessa questão quando se fala de violência doméstica, tão falada nas redes sociais, na imprensa de forma geral, principalmente quando saiu, né, alguns anos atrás, mas continua se falando muito, se usando muito, que é a Lei Maria da Penha. Então, qual que é a finalidade real da Lei Maria da Penha? Então, Erivelto, é uma situação interessante a entrada em vigor dessa legislação, né, dessa Lei Maria da Penha. Ela vem justamente para proteger aquela mulher que está sujeita a uma condição de vulnerabilidade. Uhum. Na verdade, vem para corrigir uma distorção histórica, principalmente no ambiente familiar, né, em que a mulher fica subjugada ao homem, aos mandos e desmandos do esposo, do namorado, inclusive abrangendo até namorados. Então, essa legislação ela serve para proteger aquela mulher que se encontra em uma situação de vulnerabilidade que sofre a chamada violência de gênero. Uhum. O que é a violência de gênero? Então, essa violência de gênero, na verdade, é uma violência qualificada, vamos dizer assim. Ela é uma violência mais grave que a violência comum. Não é qualquer agressão de um homem à mulher ou de algum namorado a namorada, de esposa a esposa, que se encaixa na Lei Maria da Penha. Ela vai se encaixar no 129, parágrafo 9 do Código Penal, mas não na Maria da Penha. Tem que haver essa chamada violência de gênero, que é o quê? Que é uma violência que decorre de uma situação de total preconceito contra a mulher pela condição dela de mulher. É aquela distorção histórica, tipo, a mulher é um objeto, a mulher é algo que é meu, e eu faço com ela o que eu bem entendo. Isso pode partir de namorado, hoje relações homoafetivas também, pode partir de esposo, até mesmo de um pai para filha. Nós estamos falando com o Dr. Juliano do Lago, professor da FUMESC. Sei que está chegando agora a audiência rotativa do nosso jornal, inclusive na internet, hoje sobre violência doméstica. É uma pergunta, um tema interessante para saber aqui. A mulher agredida, ela tem que autorizar para a polícia poder agir? Então, esse ponto é muito interessante e é até bom esclarecer a população. Em se tratando de agressão sob a égide da Lei Maria da Penha, a mulher não precisa, aliás, ela nem pode autorizar ou não a polícia, ou o Ministério Público ou a Justiça a agir. A polícia, ela tem que agir por conta dela. Então a mulher não tem essa escolha, se ela sofreu uma violência de gênero, de afastar a ação policial. Então ela não pode fazer como a gente faz numa lesão corporal leve normal, que é a mulher não autorizar, a chamada representação. Hoje não. Na violência doméstica, isso é decisão dos tribunais superiores, pacificado, em se tratando de violência doméstica, constatada a agressão, a mulher não tem a opção de retirar a ação da polícia. Ela não pode fazer isso. Então não está ao alcance dela. Isso é importante deixar claro, porque as mulheres confundem muito. Muitas vezes chegam na delegacia de polícia e falam, eu não quero providência contra o meu esposo. Não tem. Ela não tem o que querer. O interesse é coletivo. A ação ela é pública incondicionada. Não depende de nada e a polícia tem o dever de agir. Então ela não tem esse poder de barrar. É importante esclarecer isso. Infelizmente acontece muito ainda, e sempre ocorreu, né? Na briga do casal, enfim, tem todo o desfecho para parar na delegacia, para virar um caso de polícia, e depois acaba tendo um arrependimento. Constante. Ou por ameaça, às vezes. Isso é constante. É constante. Na agressão é constante. Às vezes a mulher, naquele calor das emoções, e com razão, chama a polícia. A polícia comparece ao local, conduz ela e o seu esposo ou agressor para a delegacia,
e chega na delegacia, a mulher às vezes resolve não tomar providências, mas ela não tem esse poder e nem o delegado de polícia pode deixar de agir. Ele tem a obrigação de agir. Então, falando no caso da mulher agredida. No caso da mulher ameaçada, ela, então... A situação muda de figura com relação à mulher ameaçada. Em se tratando de ameaça, aí a mulher ela pode se retratar da representação. Por quê? Porque o interesse ali já fica mais adstrito às partes. É a chamada ação penal pública condicionada à representação. Nesse caso, a mulher deve autorizar os policiais a agir contra o seu esposo, ou o namorado, ou o agressor que se enquadre nas situações da lei. Então é muito importante diferenciar. A agressão é de uma forma e a ameaça é de outra. A ameaça ela pode autorizar, aliás, ela pode inclusive se retratar da representação oferecida, para o procedimento parar. Entendi. Deixa eu encaixar aqui entre as nossas perguntas, uma pergunta de ouvinte aqui. A Francisca, que mora no Jardim Nova Machado, o tema é o mesmo. Ela pergunta o que o senhor acha sobre a limitação de espaço, quando a justiça determina que o esposo, no caso o marido, não pode chegar a alguns metros da esposa. O que o senhor pensa sobre essa determinação que, segundo ela, muitas vezes não é cumprida? Essas são as chamadas medidas protetivas de urgência. Essa modalidade é uma dentre todas. São formas de evitar ao máximo a prisão. Hoje, somente o juiz pode autorizar essas medidas. Existe projeto de lei que está tramitando até para o delegado autorizar, mas por enquanto não tem nada aprovado. O que acontece? Ocorre a prisão, a pessoa é presa em flagrante delito. Arbitrou a fiança. Se a mulher requerer a aplicação de medidas, imediatamente é comunicada à justiça e a justiça vai decidir pela aplicação ou não. A medida ela é excelente. Ela é excelente. Agora, o problema que a gente vivencia no dia a dia talvez seja um pouco da parte prática, a parte fiscalizatória do cumprimento dessas medidas, que o Estado acaba sendo deficiente, seja pela própria polícia, pelo judiciário. Falta estrutura para se fazer cumprir a medida. Mas evidentemente que a lei é de 2006, as coisas no Brasil demoram um pouco a evoluir. No futuro eu acredito que a situação deva melhorar, mas eu acho a medida excelente. Quais relações são abrangidas no caso aqui pela Lei Maria da Penha? Então, nós temos as relações domésticas e familiares, né? Essa relação tem que haver uma proximidade entre os envolvidos. Exemplo, o namoro, os tribunais têm entendido que se aplica a depender da estabilidade desse namoro. Não é qualquer agressão contra a mulher que vai encaixar nessa situação. Um ficante agrediu a mulher, não é por isso que vai se encaixar na legislação. Para se encaixar na lei de violência doméstica, tem que haver uma relação estável entre eles, pelo menos uma relação estável. Não precisa nem haver convivência no mesmo ambiente, mas tem que haver uma relação de proximidade entre eles, porque é muito comum chegar na delegacia situações de ficantes. A pessoa fica uma vez, às vezes desentende, e a agressão sequer é por violência de gênero, e a pessoa procura a delegacia. Esse caso não é caso de aplicação da Lei Maria da Penha, sim do Código Penal. Não deixa de ser crime, só que muda a lei aplicada ao caso. Dr. Juliano do Lago conosco no Entenda Direito ao Vivo, falando sobre violência doméstica. Eu Entendo Direito ao Vivo desta quinta-feira. Tem uma pergunta que já estava na nossa pauta aqui, mas é a mesma de ouvinte, inclusive aqui. Simone Chagas, deixa eu conferir o sobrenome, Simone Chagas mesmo, do centro da cidade de Machado. O tema é a mesma pergunta que a gente já ia fazer aqui. Agressões contra homem, gera aplicação também na Lei Maria da Penha? Isso é um tema bastante polêmico. É um tema bastante polêmico, mas é muito importante a gente deixar claro o que se tem aplicado hoje no Brasil, a despeito da polêmica. Não abrange agressão à pessoa do sexo masculino. A princípio não abrange. O que vai acontecer? Uma agressão de uma esposa ao marido, por exemplo. Essa agressão ela vai ser tratada como uma agressão no âmbito doméstico, que é o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, inclusive caso de flagrante, mas não é aplicável à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Esse é o entendimento que se tem quase que unânime hoje no direito brasileiro. Há quem entenda que, às vezes, a determinada situação de homossexualismo se aplicaria à lei, mas é um entendimento minoritário. Então, hoje, no Brasil, não se aplica para homens. Se aplica o Código Penal, normalmente, sem ser colorido pela Lei Maria da Penha. Não tenha dúvida. Eu gostaria que o senhor
antes de encerrar esse nosso papo hoje interessante aqui, desse um recado para as pessoas que estão passando por dentro da sua experiência, até como delegado de polícia, para pessoas que passam, mulheres que estão passando, ou sabem de algumas que passam por situações parecidas, né, e às vezes não denunciam por medo. Mas eu queria aproveitar um comentário de uma outra ouvinte aqui, não tem o endereço, mas eu sei que o nome dela é Celi. Ela diz o seguinte, concordando com o que o professor Juliano falou agora há pouco: a delimitação de espaço não significa que a vítima está protegida. Muitas mulheres são assassinadas no Brasil assim mesmo, justamente o que você falou agora há pouco, pela questão estrutural, enfim, várias questões levam infelizmente a isso, mas é uma lei de 2006 que espera-se que ela... Quisera a polícia conseguir abranger as medidas fiscalizatórias todas, mas a gente sabe das dificuldades dos órgãos, não somente de segurança, mas como da justiça também, do Ministério Público. Em geral, né? Na experiência sua como delegado de polícia, além de professor da instituição, no trabalho de cada dia, qual recado que se pode dar para uma mulher que está ouvindo a gente agora, de repente, que por medo ou por outros motivos, principalmente o medo, não denuncia, mas sofre com esse tipo de agressão, violência, ou sabe de alguém próximo que sofre, mas também que não denuncia? O que pode se falar nesse momento? Antes, só um comentário anterior, deixando claro que a violência, ela nem sempre será física. A violência psicológica também é uma forma de violência. Humilhação, temos várias outras formas de violência. O bullying, por si só. Então, tudo tem que ser tratado. Quando eu falo violência, eu não falo apenas a violência física. Às vezes a gente tem a violência psicológica. Mas, com relação às mulheres que sofrem ou que se veem em uma situação de desentendimento no seu ambiente doméstico, o primeiro conselho que eu dou é separar muito bem o que é agressão, às vezes até verbal, do que é um simples desentendimento. Às vezes o casal entra em atrito, isso é normal de toda relação, só que tudo tem um limite. A partir do momento em que a situação extrapola para uma agressão física, para uma situação de humilhação, o conselho que eu dou para a mulher é sempre procure a polícia e termine esse relacionamento. Porque a partir do momento em que um dos dois envolvidos na relação partem para a agressão, a partir daí a relação é morta. A relação é morta. Então a mulher, ela tem que procurar a polícia para evitar que essa situação cresça. Só que ela tem que ter a responsabilidade, e essa é uma situação até corriqueira na delegacia, de denunciar casos que realmente ocorram. Porque tem uma infinidade de situações que não são violência doméstica e que às vezes a pessoa tenta colorir como se fosse. Então é preciso ter muitas discussões ali da relação, né? São discussões normais que não são agressão, mas que não são formas de agressão, mas que acabam desencadeando na delegacia, e quando a polícia envolve na situação, algo particular vira público. Fica muito complicado, por mais que tenha segredo de justiça, fica muito complicado para o casal resolver. Mas se houver qualquer forma de agressão, o mais importante de tudo é procurar a polícia imediatamente, seja a delegacia de polícia, seja a polícia militar. Às vezes a mulher, até por uma situação de vulnerabilidade, ela não pode procurar naquele dia, ela pode posteriormente tomar providência, não tem problema algum. Vai na delegacia de polícia, toma providência, a gente já ouve e já começa os procedimentos, inclusive para medida protetiva, se for o caso. Muito bem, doutor Juliano do Lago, a gente faz sempre até um hábito de chamar de doutor Juliano, delegado de polícia, aqui hoje como professor da FUMESC no Entenda Direito desta quinta-feira. Muito obrigado, doutor, por nos atender, por nos receber para falar desse importante assunto aqui nesse quadro. Muito obrigado pela visita, até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço, Erivelto, agradeço a você, agradeço a FUMESC pela oportunidade. Eu acho que a escolha do tema pela FUMESC foi oportuna porque é um tema palpitante na comunidade e às vezes é muito bom esclarecer alguns pontos para a população. E qualquer dúvida, procurar a delegacia de polícia, que a gente está à disposição, tanto eu quanto meu colega, para esclarecer o que for preciso. Nós que agradecemos, muito obrigado, doutor Juliano do Lago, conosco aqui. Semana que vem, quem estará por aqui é o professor André Kersel, que vai falar também de outro importante assunto no Entenda Direito, que é trabalho rural.